Cresce a alienação parental em Minas Gerais. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o juiz Renan Carreira Machado, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Belo Horizonte, e a advogada Juliana Vieira Lobato, especialista em direito de família. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Em Minas Gerais, entraram na Justiça 1.042 casos de alienação parental em 2017, quase o dobro em relação a 2016, que registrou 564 processos. Os dados são do Tribunal de Justiça. Em Belo Horizonte, houve aumento de 110 para 222 casos no mesmo período. Doutor Renan, doutora Juliana, como explicar esse crescimento da alienação parental em Minas, doutor Renan? O senhor vê como um crescimento? Talvez tenha ocorrido um crescimento estatístico dos casos que foram identificados e processados no âmbito do Poder Judiciário. Mas eu imagino que isso se deva a um aumento da conscientização e da informação a respeito da alienação parental. Isso resulta com que as pessoas conheçam mais o fenômeno e passem a pleitear junto ao Judiciário as medidas para o enfrentamento. Como que a senhora vê isso, doutora Juliana? Eu concordo plenamente com ele. Na medida em que as pessoas tomam conhecimento que existe um remédio para conduta alienante, ela busca a resposta no judiciário, sim. Esses números da alienação parental em Minas Gerais podem ser maiores. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela acontece também nas ações de divórcio e pensão alimentícia, ou seja, não somente num processo específico de alienação parental. E essa estatística, doutor Renan, em face dessa informação do TJ, pode ser maior até que ponto? Olha, eu acho que nós não temos hoje como mensurar isso, porque a lei de alienação parental, ela estabelece que o enfrentamento da alienação pode se dar em uma ação autônoma, e é o que reflete a estatística, mas ela pode acontecer também de modo incidental em outros procedimentos. Então, no procedimento de divórcio, por exemplo, no processo de divórcio, identificada a alienação parental, o juiz pode de ofício ou provocado pelas partes ou pelo Ministério Público, passar a tratar dessa questão. E para estes casos, a estatística não alcança. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre o crescimento da alienação parental em Belo Horizonte e Minas Gerais. Olha, eu acho meio absurdo o casal ter filhos, se separarem e depois um não querer que o outro veja o filho. Por que isso? Tem casos, claro, que se um se separou porque um é má influência para os filhos, aí o juiz pode decidir isso também, né? Agora, quando é uma separação normal, eu acho um absurdo. Eu acho desnecessário se houvesse um entendimento entre os casais, que eu acho os filhos ficam bem melhor com a mãe, inclusive. Então eu acho desnecessário justiças, brigas para a guarda. E como que a criança é afetada nesse sentido, assim? Psicologicamente, porque faz falta as duas, tanto faz falta o pai quanto faz falta a mãe. Então imagina uma criança que fica sem um dos dois. É muito importante a presença paterna, a materna a gente nem consegue explicar porque essa faz falta direto. Mas a paterna também é muito importante na vida de uma criança. As crianças querem ser revoltadas, viu? Se torna um fruto do mal aí, às vezes, culpa de quem? A vez dos pais. Doutora Juliana, a opinião da senhora sobre a fala popular, o comentário sobre a fala popular. Na verdade, eles têm sim uma conscientização a respeito do problema em si. Mas eu comemoro esse aumento das ações, porque aumentou a conscientização desses pais, desses genitores. E o que a gente observa no judiciário é a prioridade ao interesse dessa criança. Então, independente da ação, se estabelece alienação parental, pune e etc. E o mais importante, para além do judiciário, é que os pais saibam estabelecer um campo neutro para cuidar dessas crianças. O casamento acabou, eles estão infelizes, houve uma infidelidade, eles têm que absorver essa separação e estabelecer esse campo neutro, porque senão as maiores vítimas vão ser os filhos. Doutor Renan, pela fala popular, há uma conscientização geral de que a alienação parental faz mal e muito mal, né? Sem dúvida. O povo é sábio, né? A sabedoria popular.
O que nós identificamos na experiência forense é que, eu sempre digo que os cônjuges se separam, mas os pais não se separam nunca, porque terão um vínculo eterno que são os filhos. Mas muitas vezes a relação parental após a separação, ela, especialmente quando a separação não é bem superada, bem resolvida, ela pode refletir na pessoa dos filhos, né? Pelas mais diversas razões, pelo próprio luto da separação, por um sentimento de rejeição ou por uma traição. Isso faz com que um dos cônjuges acabe se utilizando, algumas vezes consciente, outras vezes de modo inconsciente, mas sempre de modo adoecido, dos filhos para alcançar o outro. E os reflexos para as crianças são para a vida toda, né? As mais diversas patologias podem ter origem numa alienação parental. Depressão, transtorno de comportamento, agressividade, até mesmo comportamentos de natureza suicida. Doutora Juliana, alienação parental é crime? A alienação parental, ela pode ser gerada um crime. Por exemplo, a falsa denúncia de crime. Isso é muito comum, infelizmente, nas varas de família, para até criar uma falsa impressão a respeito daquele genitor. O outro genitor alienante fala, não é porque houve abuso sexual com o meu filho, então eu quero que, como tutela de urgência, se suspenda essa decisão. E é uma decisão muito difícil para o magistrado, na medida em que ele está diante de uma violência posta, não provada, que a medida naturalmente vai ser acautelatória, né? Vamos verificar o que aconteceu até a segunda ordem, pode ser que se suspenda essa convivência. E isso é letal para essa criança, né? E para esse núcleo familiar. Doutor Renan, então como que se resolve esse processo, como que se resolve a alienação parental em um processo? Como é o processo? A alienação parental, o enfrentamento é caso a caso, né? Nós sabemos que cada pessoa é única, cada núcleo familiar é único, cada conflito familiar é único. Então ela pode se manifestar das mais diversas formas e em razão de como ela se manifesta é que vai se dar o enfrentamento. E a doutora Juliana colocou algo importante, além do enfrentamento da alienação parental, que nós buscamos sempre o melhor interesse da criança, né? E muitas vezes é difícil equalizar isso, porque mesmo identificado em algumas situações a alienação parental, num primeiro momento, o melhor interesse da criança é até ter o enfrentamento adiado. Por quê? A criança está tão introjetada com uma figura negativa de um genitor ou outro, ela está com uma visão tão negativa que você promover o restabelecimento do vínculo de imediato ou promover a reaproximação vai gerar mais sofrimento. Então há casos até que o enfrentamento imediato da alienação parental pode gerar sofrimento e ser contrário ao interesse da criança. É uma situação muito complexa, como são complexas as relações humanas, e a dificuldade é exatamente nós percebermos ou trazermos para o processo todo o contexto familiar, para buscarmos a medida mais adequada. Quais são as formas mais comuns de alienação parental, doutora Juliana? Só complementando a resposta, na verdade, a família tem que perceber o quanto antes os sinais de alienação parental, porque à medida que se percebe esse sinal e a criança ainda não está em sofrimento, com a ajuda do Poder Judiciário, pode ser que não chegue nesse caso de total negatividade a respeito daquela figura materna ou paterna, né? Então, o mais importante é notar que está existindo algum tipo de mensagem, até subliminar, em relação à desconstrução desse vínculo e agir de imediato. Em relação às hipóteses mais comuns, a desconstrução da imagem desse pai ou dessa mãe, por exemplo. Sua mãe me abandonou para ficar nos abandonou para ficar com outra pessoa. Seu pai não vale nada porque ele não paga pensão alimentícia. Essa é a mais clássica, que na verdade o leigo enxerga a alienação dessa forma, né? Mas tem um afastamento injustificado dessa criança para com aquele genitor, a mudança sem justificativa de cidade, é uma hipótese. A omissão de informações médicas e escolares também é uma hipótese. Então, tem várias outras possibilidades de alienação. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ouvir a Justiça e o crescimento da alienação parental em Minas Gerais. Participam do programa
O juiz Renan Carreira Machado, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Belo Horizonte, e a advogada Juliana Vieira Lobato, especialista em direito de família. Doutor Renan, como que surgiu o conceito da alienação parental? Bom, isso surgiu nos Estados Unidos pela identificação das dificuldades dos pais, né, dos genitores ou de todo o núcleo familiar de superar essa ruptura do vínculo familiar, né? Então, a utilização da criança, ou na verdade, a obstacularização de acesso, de formação, de identificação do desenvolvimento da criança, promovida por um genitor em detrimento do outro, ou da pessoa que detém a guarda, os cuidados da criança, em detrimento de algum dos genitores. Doutora Juliana, alienação parental é doença? Por que é chamada de síndrome? Na verdade, ela não é mais chamada de síndrome da alienação parental. Mas antigamente chegaram a chamar. Sim, tinha até a sigla SAP, na verdade. Né? Ela foi, como o doutor aqui falou, ela foi identificada nos Estados Unidos após essa explicação que ele fez. Tem mais ou menos a data em que isso... Isso foi em 85, se não me engano. Na década de 80, né? E um psiquiatra que estudava os efeitos do divórcio nas crianças e adolescentes, ele criou a patologia da síndrome da alienação parental. Depois a medicina evoluiu e 2 psiquiatras espanhóis demonstraram na comunidade médica que, na verdade, não existe uma síndrome chamada alienação parental. Existe alienação parental que desencadeia a depressão, o estresse pós-traumático. Então, assim, não existe mais essa doença. Hoje ela é o Instituto do Direito de Família. Agora, psicologicamente falando, doutor Renan, por que o cônjuge quer se vingar do outro? Qual que é o perfil do alienador? Olha, são os mais variados perfis. Como eu disse, isso parte de uma família ou de cônjuges adoecidos pelo desgaste da relação familiar e pela ruptura do vínculo. As causas são múltiplas e os perfis são variados. Tanto é que a alienação parental ela pode acontecer de modo até inconsciente, ou seja, o cônjuge não se dá conta, não percebe que está criando dificuldades da convivência do filho com o outro, né, com o ex-cônjuge, e não percebe o mal que está fazendo para o próprio filho. Talvez, se tomada essa consciência, ele até não agiria assim. Tanto é que uma das primeiras formas do enfrentamento é exatamente o juiz reconhecer que está havendo alienação parental para advertir o cônjuge. E muitas vezes essa advertência cumpre a sua finalidade, porque o pai ou a mãe, consciente de que está prejudicando o seu filho, altera o seu comportamento. A Justiça e a Alienação Parental. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, criou uma cartilha a respeito e propôs um curso aos tribunais para prevenir a alienação parental nas famílias. Aqui em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça promove a oficina Pais e Filhos, através do Sejusc, que é justamente o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Veja como é a oficina. A oficina ela é muito importante porque, infelizmente, a gente percebe que as pessoas envolvidas no litígio, elas começam a se tratar de uma forma muito belicosa e muito prejudicial para elas próprias e, sobretudo, para crianças e adolescentes envolvidos. Então, a oficina ajuda neste momento de reorganização da família. E também na oficina as pessoas podem entender que existem outras formas de tratar o divórcio e a separação que não seja pela forma litigiosa, como a mediação de conflitos. Para se inscrever na oficina tem que mandar um e-mail para sejuscbh.mediação@tjmg.jus.br ou ligar para o número 31 3253 2164. Vamos mostrar agora a cartilha, né, do Conselho Nacional de Justiça, onde está a referência à alienação parental. É nessa cartilha aqui, ó, cartilha do divórcio para os pais. O CNJ tem também uma outra cartilha do divórcio para filhos e adolescentes. Mas vamos ficar aqui onde está a alienação parental, na cartilha para os pais. Aqui está o capítulo da alienação parental. E eu achei muito interessante, doutora Juliana, doutor Renan, são nessa parte aqui dos mitos e verdades em relação à alienação parental. Então aqui a primeira pergunta da cartilha: a mãe é sempre a alienadora, doutora Juliana?
Não, na verdade é super interessante essa pergunta, porque não necessariamente a mãe é alienadora, não necessariamente o pai é o alienador. Pode ser o padrasto, a madrasta, o avô, a avó. Qualquer pessoa que tenha alguma ligação com essa criança e exerça algum tipo de influência no ambiente familiar pode ser o alienante. O alienador é um psicopata, doutor Renan? É uma outra pergunta número 3 aqui da cartilha. Não. Pode acontecer que sim, mas não necessariamente e não é a regra, né? Eu até aproveito a oportunidade para falar não só da cartilha, mas dessa oficina de pais e filhos, porque o objetivo é mais amplo e contempla também a alienação parental. O objetivo dessas oficinas é você empoderar os pais, conscientizar os genitores, né, os cônjuges, das dificuldades e auxiliá-los na reorganização da família após o rompimento do vínculo conjugal, né? Então, nós tratamos da alienação parental também como um dos efeitos do divórcio, da separação, mas a busca é reduzir o sofrimento ou preparar as pessoas para superar essa fase difícil. E essa cartilha, importante que as pessoas saibam, ela está disponível no site do CNJ, www.cnj.jus.br. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a ela, e para os casais que estejam em conflito familiar, eu dou sempre a sugestão de que leia essa cartilha, porque ela pode trazer informações valiosas ou pode até mudar a percepção deles de alguns aspectos do conflito no qual estão inseridos. Agora, eu li que lá na oficina do TJ ainda tem vaga, né? É sempre um número menor do que é disponibilizado? Não, tem vaga. Nós até fizemos um planejamento anual no Sejus exatamente para facilitar a divulgação e aumentar a possibilidade de acesso, né? E nós estamos atualmente com uma oficina por mês. Mas se nós percebermos que a demanda é maior do que a disponibilidade de vagas, nós vamos ampliar esse número para mais de uma oficina mensal. Doutora Juliana, outra pergunta para a senhora aqui que eu tiro da cartilha, né, do CNJ sobre mitos e verdades. Pergunta número 4. O alienador não ama os filhos? Não necessariamente. Aliás, a gente parte do pressuposto que os genitores sempre amam os filhos, né? Mas ele está com uma falsa impressão a respeito da imagem do outro genitor e está egoisticamente transferindo isso para os filhos. Na verdade, ele tem que lidar com essa sensação de perda do fim do casamento ou do fim da união estável e estabelecer realmente o que for melhor para esse filho. Afinal de contas, foi ele que escolheu essa mãe para esse filho. Essa mãe vai ser mãe desses filhos até depois de falecida e o pai também. Então, ele tem que saber de outras formas com esse sofrimento dele, não transferir para as crianças esse sofrimento. É só para ler aqui a resposta, né, que está aqui na cartilha, o seguinte: o amor que o alienador dedica aos filhos é doentio. São pessoas que não conseguem se diferenciar dos filhos, assim como não diferenciam a relação conjugal da parental. Mas na verdade esse sofrimento, e essa oficina é muito válida para isso, é para buscar a raiz desse sofrimento. Que ele realmente está doentio, existe o amor, existe, mas o que está gerando isso tudo? O judiciário agora está oportunizando às pessoas a possibilidade de desatar esses nós conjugais, né? E antes de encerrar esse bloco, doutor Renan, é possível prevenir a alienação parental? Eu acredito que sim. Na maior parte dos casos, se nós tivermos uma atuação preventiva, né, se essa ruptura ela for dialogada, se as partes perceberem que elas têm que ser protagonistas e elas têm que encontrar soluções para a vida pós-divórcio, certamente aquele núcleo familiar terá um sofrimento amenizado e poderá prosseguir, né, numa família, numa composição diferente, numa organização diferente, mas de modo saudável. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Via Justiça falando sobre a alienação parental e o crescimento dela em Minas Gerais. Participando do programa, o juiz Renan Carreira Machado, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Belo Horizonte, e a advogada Juliana Vieira Lobato, especialista em direito de família. Doutora Juliana, como ver a guarda compartilhada em face da alienação parental? A guarda compartilhada, ela legitima o direito de ambos os genitores conviverem com os filhos e definir as questões importantes para a vida desse filho. O guardião,
que compartilha a guarda com o outro genitor, obrigatoriamente ele não vai estar nem fazendo nenhum ato de alienação parental, porque esses dois institutos, a guarda compartilhada e a alienação parental, são completamente díspares. Aquele genitor alienador, ele não tem condições de exercer a guarda do filho, seja unilateral, seja compartilhada. Então, o primeiro pressuposto de concessão da guarda compartilhada é o mínimo de convivência amistosa entre esses genitores. Doutor Renan, como que se resolve o dano moral decorrente da alienação parental? Olha, essa é uma questão um pouco ainda incipiente, até porque a lei é de 2010, é uma lei recente, né? Então, eu não sei se nós temos ainda uma jurisprudência já consolidada a respeito de danos morais, né? Eu tenho sempre muita cautela quando nós monitorizarmos essas questões afetivas. É claro que neste caso específico, né, houve uma ofensa, houve até uma infração, um ilícito civil, né, que pode e deve ser punido, objeto de punição, né, ou de reparação, melhor dizendo, de responsabilização e reparação. Mas essa é uma questão que nos tribunais, talvez a doutora Juliana tenha algum dado mais recente. Sobre o dano moral? O que acontece? A gente tem que ter muito cuidado para lidar com o dano moral nas relações familiares. O dano moral, eu particularmente não sou muito adepta a isso não, porque ele é como se fosse uma reprise desse sofrimento. A família vai ficar adoecida com toda essa discussão numa ação indenizatória de dano moral. A própria alienação parental, ela já tem os mecanismos de sanção para esse genitor ou para esse ente familiar que provocou a alienação parental e o sofrimento dessa criança e adolescente. Seria um agravamento desnecessário? Eu entendo que é um agravamento desnecessário. É um vínculo muito nocivo que se estabelece para demonstrar um sofrimento já pré-existente para ter uma indenização material. Eu acho que a família é muito mais do que isso. Não deixa de ser uma revitimização. Exatamente. Né? E a gente acaba fazendo uma certa inversão de valores, né? Substituindo a falta daquele afeto ou o mal que causou aquela falta de afeto por uma compensação pecuniária. Eu acho um caminho perigoso e não sei se vai de encontro ao que se concebe por família. E quais são essas consequências jurídicas da alienação parental, doutor Renan? Elas são pesadas? Sim, a lei ela estabelece várias medidas que podem ser adotadas quando identificada a alienação parental, né? E o objetivo dessas medidas é de acordo com a natureza da alienação, porque ela pode acontecer de várias formas, como a doutora Juliana já disse antes. Então, dependendo do modo como a alienação está se manifestando, você tem uma ferramenta apropriada, que vai desde um simples reconhecimento e advertência e passa por uma convivência, o estabelecimento de uma convivência maior, a alteração da guarda, o estabelecimento de multa. Então, há vários instrumentos que vão ser aplicados dependendo do caso concreto. Só os pais podem ser autores de uma ação de alienação parental, doutora Juliana? Não. Qualquer pessoa que tem algum vínculo com essa criança e identifique isso, por exemplo, a própria avó, se essa avó exercer essa guarda fática dessa criança, alguém no núcleo familiar que se preocupe com essa criança, porque normalmente, infelizmente, às vezes os próprios pais não têm condição de identificar isso, né? E como é dever gerado pela própria Constituição, o dever de priorizar o interesse da criança, o Ministério Público vai se legitimar para tomar algum tipo de atitude. A gente está chegando... Pois não, só quer falar? Só para complementar nessa linha, o objetivo maior, na verdade, não é punir quem pratica alienação parental, mas é proteger a criança, porque ela é a primeira vítima, a primeira e a principal. É conter Então, eventual sanção ou punição, ela vem apenas como uma consequência. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais, doutor Renan. Eu pergunto para o senhor, o adulto consegue esquecer a alienação parental dos pais ou essa influência é para toda a vida? Olha, o que os estudos indicam é a influência para toda a vida. Como a doutora Juliana já disse, ela deixou de ser considerada uma síndrome, né? E o que se reconhece hoje é que o sofrimento causado pela alienação parental pode desenvolver patologias. E algumas dessas patologias podem ser para a vida toda. Considerações finais da senhora, doutora Juliana? Complementando a essa resposta, sim. E como essa pessoa, na medida em que ela sofreu a alienação parental, o que vai determinar é como é que ela vai se haver na vida, né? Porque tem realmente as que ficaram comprometidas
tiveram distúrbios de ordem psiquiátrica, mas tem aquelas que vão se tornar melhores pais, melhores mães, né? É o que a gente acredita, é lidar com essa dor e fazer um universo familiar diferente. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Renan Carreira Machado e com a advogada Juliana Vieira Lobato. Nosso e-mail viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.